Meu marido não acredita no espiritismo. Diz que os médiuns são pessoas recalcadas que desabafam nas sessões ou são mistificadores. O que o senhor poderia responder a eles? Eu não sei se o seu marido é psicólogo, a senhora não disse, ou se ele é estudante de psicologia, ou se ele é um leitor assíduo de obras psicológicas. Na verdade, esta afirmação dele de que os médiuns são pessoas recalcadas que desabafam nas sessões é uma afirmação que tem sido feita por psicólogos que querem explicar o problema da mediunidade fugindo à realidade da manifestação dos espíritos. Ora, nós sabemos perfeitamente que o problema dos recalques implica o problema do inconsciente. Nós todos temos, como sabemos, o nosso consciente, a nossa mente de relação, a mente consciente, com a qual nós estamos vivendo, nos orientando, estabelecendo relações com os outros, observando a realidade exterior, julgando o nosso comportamento e o comportamento alheio, né? Procurando, enfim, nos orientar. Esta mente de relação é o nosso consciente, e nós sabemos que nele está, nesse consciente, estão os conhecimentos imediatos de que nós necessitamos para a nossa vida cotidiana. Mas sabemos também que possuímos o inconsciente, e que neste inconsciente existem muitas coisas que nós não conhecemos, justamente porque ele se chama inconsciente. Quer dizer, é um armazém de ideias, de emoções, de sentimentos, de experiências que nós fizemos e que não estão no consciente, estão armazenados lá embaixo, estão arquivados. Num momento qualquer em que uma ideia, por exemplo, do consciente, ou uma emoção do consciente, se sintonizam com uma ideia ou uma emoção do inconsciente, é possível que esta ideia ou esta emoção que está no inconsciente, chamada pela outra, pela lei de afinidade, ela então aproxime-se, ela se manifeste no consciente. Ou ela pode explodir no consciente numa forma de reação muitas vezes desagradável e violenta. E sabemos que existe a técnica psicanalítica da catarse, pela qual os psicanalistas procuram arrancar do inconsciente do indivíduo certas ideias traumáticas que perturbam o indivíduo, perturbam a sua conduta e o prejudicam. Mas eu queria lembrar, e a senhora pode dizer isso ao seu marido, que Freud, o homem da psicanálise, o criador da psicanálise, o iniciador do movimento da psicologia profunda no mundo, Freud tinha 1 ano de idade, apenas 1 ano de idade, quando Kardec publicou na França o Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos, o problema do inconsciente já foi colocado por Allan Kardec. Portanto, os psicanalistas ou psicólogos, que em geral supõem que nós espíritas desconhecemos o problema do inconsciente, estão muito enganados. O problema do inconsciente é conhecido no espiritismo com mais de meio século antes de Freud. Portanto, esse problema é bastante conhecido no espiritismo. Existe um famoso psicólogo inglês espírita, Frederick Myers, que publicou um livro muito curioso sobre com esse seguinte título: A Personalidade Humana, Sua Sobrevivência e Sua Comunicabilidade ou Possibilidade de Comunicar-se. Pois bem, este livro de um psicólogo, que não foi escrito sozinho, porque ele teve o apoio de mais 2 cientistas famosos, né, que trabalharam com ele. Este livro coloca o problema do inconsciente nas manifestações mediúnicas. É um livro de grande importância, é um estudo científico das manifestações mediúnicas em relação com o problema do inconsciente. Frederick Myers estabelece o seguinte: nós temos a mente supraliminar. Esta mente supraliminar é o consciente. E temos a mente subliminar, que é o inconsciente. Então, diz Frederick Myers, de acordo com a lei de associação de ideias ou associação de emoções,
a mente subliminar pode transpor o limiar da consciência e projetar no nosso consciente alguma ideia ou despertar algum sentimento, alguma emoção que através da ideia vai tocar a nossa afetividade. Ora, então, mas estuda bem o problema da inspiração, o problema da recepção de mensagens psicográficas, todos esses problemas à luz do espiritismo e à luz da psicologia profunda. E mostra que no espiritismo nós temos uma catarse muito mais profunda do inconsciente do que a catarse psicanalítica. Isto por quê? Porque no espiritismo nós não tratamos apenas dos traumatismos possíveis da infância da criatura ou da sua adolescência nesta vida apenas. Nós tratamos também de investigar em maior profundidade o arquivo do inconsciente no tocante às vidas anteriores do indivíduo. Aquilo que ele traz consigo e que Kardec chama no Livro dos Espíritos os instintos espirituais que nós trazemos, que são impulsos que determinam as nossas tendências, as nossas vocações aqui na Terra. E de todos esses impulsos é necessário que nós tomemos conhecimento através de uma investigação mais profunda e no inconsciente. Atualmente, no campo da parapsicologia, nós encontramos a mesma coisa. O professor Jean Ehrenwald, que é um grande psicanalista inglês, ele escreveu um livro muito curioso chamado Novas Dimensões da Análise Profunda. E ele se apoia nas pesquisas parapsicológicas para mostrar que estas pesquisas abriram uma possibilidade muito maior de investigação do inconsciente do que aquelas possibilidades que nos são oferecidas pela psicologia profunda. A parapsicologia penetrou muito mais fundo no inconsciente. E Ehrenwald, nesse livro, Novas Dimensões da Análise Profunda, ele nos mostra que o espiritismo tem, na realidade, uma contribuição importante a dar nesse campo da investigação do inconsciente. O livro de Frederick Myers, A Personalidade Humana e Sua Sobrevivência, já foi editado no Brasil. Está publicado em português e foi lançado pela livraria editora Boa Nova, cuja livraria fica na Rua Aurora, 706, próximo à Avenida São João. Então é fácil de seu marido adquirir ali este livro e tomar conhecimento deste problema do inconsciente de maneira mais profunda. Ao mesmo tempo, quando ele fala que os médiuns são mistificadores, a senhora pode lembrar a ele que são numerosos os cientistas espíritas no mundo que realizam sessões espíritas e investigam o problema das manifestações espíritas através dos médiuns. Será que todos estes cientistas são incapazes de perceber a mistificação dos médiuns? Os médiuns são criaturas humanas, muitas vezes quase analfabetas, desprovidas de conhecimentos, de possibilidades científicas para fazerem uma fraude tão grande diante de cientistas, de investigadores, na sua grande maioria psicólogos e hoje até mesmo parapsicólogos. Por outro lado, a senhora deve lembrar ao seu marido que as manifestações espíritas não se dão apenas através de médiuns falando. Existem as manifestações independentes dos médiuns. Por exemplo, o fenômeno da voz direta, em que o espírito fala independentemente do médium. Não é pela boca do médium que ele fala. A voz do espírito vibra no espaço. É por isso que se chama voz direta. Eu queria lembrar também que estas experiências de voz direta, ainda há poucos anos, foram feitas no campo da parapsicologia por dois grandes parapsicólogos ingleses, o professor Sowell, da Universidade de Londres, e o professor Watley Carrington, da Universidade de Cambridge. Realizaram a experiência nesta última universidade, era em Cambridge, e ali obtiveram a voz direta, o que prova que os espíritas estão certos quando falam nisso. Mas existe também a escrita direta, em que o espírito escreve sem ser pela mão do médium. Escreve diretamente no papel, na lousa. Por exemplo, o professor
Friedrich Sorner, da Universidade de Leipzig, na Alemanha, realizou uma série de experiências interessantíssimas com lousas lacradas. Ele juntava duas lousas, fechava e lacrava ao redor, e os espíritos escreviam lá dentro da lousa, escreviam lá dentro as mensagens. Certa vez, um cientista, seu companheiro da Universidade de Leipzig, que não acreditava naquilo, pediu uma resposta para uma pergunta. Foi feita a lacração da lousa, na presença do cientista que interrogava. Foi feito todo o processo e colocada a lousa sobre a mesa. As pessoas circundantes entraram em concentração esperando a manifestação do espírito. Passado o tempo determinado, abriram a lousa, deslacraram. Não estava escrito na lousa, com giz, como o espírito costumava fazer, a resposta. Estava escrita num papel, a lápis, que fora colocado dentro da lousa. Mas esse papel não estava lá dentro da lousa, só foi colocado pelo espírito. Agora, atualmente, como nós sabemos, está em desenvolvimento a grande pesquisa a respeito das comunicações dos espíritos por gravadores cassete, né? Nos gravadores cassete, nas fitas magnéticas, os espíritos gravam mensagens. Ninguém ouve as mensagens. As mensagens são gravadas de maneira que nós ainda não sabemos, não podemos definir. As mensagens são gravadas pelos espíritos diretamente nas fitas gravadoras. Por exemplo, o Dr. Konstantin Raudive, que é um grande psicólogo alemão, em Berlim, o Dr. Konstantin Raudive dirige a pesquisa na Alemanha. E no último congresso de parapsicologia, Raudive apresentou nada menos de 30.000 mensagens gravadas por gravadores comuns nas experiências científicas realizadas por ele. As mensagens identificam os espíritos pela voz. Assim como na voz direta nós conhecemos o espírito que está se manifestando, se ele foi nosso conhecido aqui na Terra, assim também nas mensagens de gravadores acontece o mesmo. E a pesquisa é científica, não é uma pesquisa comum. Ainda agora, nestes dias, a editora Edicel, da Rua Genebra 122, esquina da Rua Maria Paula, lançou um livro curioso chamado Os Espíritos Comunicam-se por Gravadores. É a tradução de um livro em inglês que nos dá uma ideia, um panorama da pesquisa das gravações de vozes feita na Inglaterra. Assim, a senhora pode dizer ao seu marido que ele está muito enganado a respeito dos problemas mediúnicos, que estes problemas são muito mais sérios do que ele pensa.